Tem dia que demora mais, né? Começar a gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 2 de outubro de 2020, às 19 horas e 6 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do 6º período noturno do curso de Direito da ProMinas. Hoje, ainda nos encontramos nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que ainda nos impede de encontrar pessoalmente, mas que em momento algum nos impediu e não nos impedirá de dar continuidade no conteúdo. Hoje, conforme comunicado a todos aqui, este encontro está sendo inteiramente gravado e, posteriormente, eu estarei disponibilizando ele para vocês lá no nosso pincel atômico para os meus alunos da ProMinas e para os meus alunos da ProMinas e todos os meus alunos também vai estar disponibilizado lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Aí eu vou disponibilizar para vocês. Em relação a este encontro nosso, encontro, se não estou equivocado, 16, hoje já está disponibilizado desde 5 e pouco da manhã. Vocês estão vendo que eu estou acordando cedo, né, pessoal? Eu estou acordando normalmente 4, 4 e meia da manhã, só que aí eu respeito o sono seus e mando só a partir de 5 e meia da manhã, né? Fala assim, Eduardo, meu Deus do céu, eu estava dormindo, mas a gente já manda lá para não esquecer. E já está disponibilizado para vocês um material de apoio, um material complementar, que vai auxiliar na caminhada desse encontro. Em relação a este encontro, o que nós vamos tratar hoje? Vamos abordar o cumprimento de sentença e a execução para entrega, para obrigação de entrega de coisa. Então, nós vamos tratar dos detalhes que envolvem isso. Isso está onde? A questão do cumprimento de sentença, no artigo 538 do CPC, e a questão que envolve a entrega de coisa como execução está lá a partir do artigo 806 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Tá bom? Meus amigos e minhas amigas, na última aula, nós fizemos uma abordagem, uma análise sobre acerca do cumprimento de sentença, verificando o cumprimento de sentença nas suas características e peculiaridades gerais, e também falamos do cumprimento provisório de sentença. Somente para relembrar aqui, vocês se lembram deste conteúdo? Me falem aqui se ficou... se vocês chegaram a dar uma lida depois no conteúdo, no material, e se ficou alguma dúvida, lógico que a gente para aqui e responde. Vocês me falem aí, enquanto não falar, então vamos seguir na nossa caminhada. Hoje, nós já vamos começar numa caminhada que envolve uma análise sobre as espécies de execução e de cumprimento de sentença. Hoje, em especial, nós vamos estar aqui abordando pontos que são relevantes e que começa a tratar de detalhes que envolvem algumas espécies de cumprimento de sentença e de execução. Eduardo, como assim? Simples. A execução, as questões que nós estamos falando, a grande maioria foi geral. A gente não especificou de um tipo, de uma situação específica para falar na questão que envolve obrigação de fazer, na questão que envolve coisa, na questão que envolve execução da fazenda. Nós não tratamos das especialidades, porque é a partir de hoje que nós vamos fazer isso. E para iniciar essa caminhada, nós vamos falar do cumprimento de sentença e também da execução para cumprir com a obrigação de entrega de coisa. E aí, para conversar sobre isso, eu tenho que relembrar que eu quero saber de vocês. Vocês se lembram dos tipos de obrigação que existem? Vocês já tiveram direito das obrigações, não já? Direito civil das obrigações. Me falem aqui que eu quero saber, até para que eu tenha uma noção. Acredito que sim, mas aqui já me falou, tem a obrigação de fazer, tem a obrigação de não fazer, exatamente. Tem a obrigação de pagar a quantia certa e também tem a obrigação de entregar coisa. Então, pelo que eu estou vendo aí, vocês já viram acerca dessa situação. Eduardo, o que são essas obrigações? Quando nós imaginamos
um processo, por exemplo, um título executivo judicial, um título executivo extrajudicial, automaticamente, o que nós imaginamos? Uma situação de pagamento de valor. É o natural, é o normal, é o que inicialmente a gente pensa. No que diz respeito à execução, a processo de cumprimento de sentença, vai ser algo que envolve pagamento de quantia certa. Pode ser que sim, em sua grande maioria das vezes, realmente são situações que se envolve o pagamento de alguma quantia. Porém, nós temos que relembrar que existem outras obrigações que vão além da obrigação de pagamento de uma quantia certa. Hoje, em especial, nós vamos tratar de uma delas, que seria a questão que envolve a obrigação de entregar coisa. Pessoal, no que diz respeito a ela, primeiro nós vamos fazer a observação que envolve o cumprimento de sentença. Detalhe, a partir desse encontro, nós vamos falar de questões que envolvem a execução e o cumprimento de sentença. Eu vou falar tudo de forma geral. Quando eu for tratar de uma questão que é diferente em relação à execução e o cumprimento de sentença, aí eu vou avisar vocês, assim, fiquem atentos, porque nesse ponto é diferente no cumprimento em relação à execução. Enquanto, quando eu falar isso, é porque existe uma distinção. Caso eu não fale, é porque a situação é aplicada da mesma forma, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução. Combinado? Maravilha, então. Vamos começar lá pelo cumprimento de sentença, e em especial vamos iniciar a tratativa no artigo 538 do nosso CPC. Detalhe, o material de apoio que eu disponibilizei para vocês é exatamente a questão que envolve a letra do Código de Processo Civil, que vem falar, que vem abordar para a gente a questão dos pontos do Código de Processo Civil que envolvem cumprimento de sentença e execução cumprimento de sentença e execução de entrega de coisa. Lá no artigo 538 começa falando assim: no cumprimento à obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de missão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Primeira grande observação. Nós estamos falando de cumprimento de sentença, por óbvio que nós estamos falando de quê? Uma situação que eu tenho ali, diante do meu cliente, um título executivo judicial. E aí o próprio artigo 538 fala da sentença, mas lembrando que pode ser qualquer título executivo judicial. Mas em especial na sentença. Existem sentenças que determinam, no que diz respeito à condenação, para que o devedor venha a fazer entrega de uma coisa. E o juiz, quando determina essa entrega da coisa, normalmente ele fixa um prazo que essa coisa deve ser entregue. E no que diz respeito a isso, se voluntariamente não se realiza a entrega daquela coisa, eu tenho a possibilidade de iniciar a fase de cumprimento de sentença para exigibilidade de entrega de coisa. Então, aqui nós estamos tratando de uma situação que há uma condenação judicial, ou mesmo que há um título executivo judicial, e que voluntariamente aquele devedor não cumpriu com o seu dever. E aí, eu inicio o cumprimento de sentença para que eu consiga satisfazer, para que eu consiga ter o reconhecimento da exigibilidade da obrigação de entrega de uma coisa. Observação que nós já podemos notar aí no artigo 538. Fala que será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse em favor do credor. Olha que interessante, pessoal. Aqui no que diz respeito à questão que envolve a caminhada, já inicia o cumprimento de sentença, o juiz determinando que se espera
de cumprimento, um mandado para fazer uma busca e apreensão, ou a emissão da posse do credor, aqui o exequente. E isso vai depender se o bem é móvel ou imóvel. Se o bem é móvel, vai ser expedido o mandado de busca e apreensão, se o bem é móvel. Se o bem é imóvel, vai se expedir um mandado de emissão na posse. Tranquilo? Então, olha para você ver como é que aqui já é violento, já começa com uma voadora na pessoa. Por quê? Desde o início, se você já comprova a existência daquela obrigação, naquele título judicial, você já tem o direito de ter um mandado expedido ou para fazer a busca e apreensão, buscar aquela coisa e trazer para você, ou vai te possibilitar ter o mandado de emissão na posse, que é quando você tem a possibilidade de, acompanhado pelo representante do Poder Judiciário, nesse caso, normalmente um oficial de justiça avaliador, ele vai fazer com que você adentre a posse de um bem imóvel e, a partir daquele momento, ali você estará exercendo a posse. No que diz respeito aqui ao cumprimento de sentença, para entrega de obrigação, para entrega, perdão, de coisa, já começa nesse ponto, já começa fazendo a expedição desse mandado. E aí você pode me falar, Eduardo, mas por que já desde o início faz a expedição de um mandado de busca e apreensão ou de um mandado de emissão na posse? E o executado, ele não tem possibilidade de defender? Lógico que ele tem, pessoal. Só que entendam, quando eu estou diante de um cumprimento de sentença, concordam comigo que eu tenho ali, em regra, um título judicial, e aqui especificamente eu estou falando de uma sentença, por exemplo, e que teve toda uma caminhada prévia que antecedeu o cumprimento de sentença. Por isso que se objetiva aqui dar uma razoável duração do processo, uma celeridade, já iniciando, assim, o cumprimento de sentença para o reconhecimento da exigibilidade da obrigação de entrega de coisa. Lá no parágrafo 1º do artigo 538, fala para a gente que a existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. Ô Eduardo, não estou entendendo. Vamos lá. Nós estamos falando de um cumprimento de sentença. Teve a sentença, agora eu vou cumprir, porque voluntariamente o executado não quis cumprir a sua obrigação. Então eu vou ter que iniciar essa fase de cumprimento de sentença aqui. No que diz respeito a essa fase, quando eu vou realizar a busca pelo bem, seja o bem móvel ou o bem imóvel que tem que ser entregue para o exequente, pode ser que exista benfeitorias. O que são benfeitorias? Melhorias que foram acontecendo, que foram realizadas naquele bem. Vamos dar um exemplo. Tem um bem imóvel, era um lote, por exemplo. E aí eu construí uma casa em cima do lote. Ou então, vamos imaginar que eu tenho uma blusa de uma marca muito cara, toda branca. Eu vou e faço listras pretas e coloco o símbolo do Atlético Mineiro. Claramente, isso é uma benfeitoria de um valor considerável, né, pessoal? Fala assim, depende para quem, né? Considerável não para todo mundo, só para quem torce. Tudo bem, mas brincadeiras à parte, é só para demonstrar para vocês como que as benfeitorias podem surgir. São melhorias que foram sendo feitas e que, no que diz respeito àquele bem, aquela coisa, o valor dela aumenta. Vamos imaginar, por exemplo, que você está num bem imóvel e fez uma pintura, colocou um ar-condicionado, fez uma reforma, melhorou, construiu um cômodo, situações que vão ocasionando melhorias. Aqui, só para a gente não esquecer, existem 3 tipos de benfeitorias. Vocês se lembram disso? As benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias.
Yes. Jamile mandou aqui. Perfeito. Necessária, útil, voluptuária. São as formas que podem surgir de benfeitorias em um bem. E aí não especificou no artigo que tipo de benfeitoria. Então, teoricamente, qualquer uma. Só que tem um detalhe. Olha o alerta que foi feito. Para que eu consiga ter essa benfeitoria devolvida, lá no processo de conhecimento, presta atenção, lá no de conhecimento, quando o exequente ainda era um autor da ação e você era réu, lá naquele processo de conhecimento, você já tinha a obrigação de ter realizado a comunicação da existência da benfeitoria na sua defesa, na sua contestação. E quando você viesse a declarar essa sua a benfeitoria que foi feita naquele bem imóvel ou naquele bem imóvel, você já vai colocar desde o início o valor. A benfeitoria que eu fiz no bem foi essa daqui. Tananã, 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 descrevendo a benfeitoria qual que ela é. E essa benfeitoria, ela aumentou o valor do bem em 5 mil reais, em 100 mil reais, em 30 mil reais. Eu tenho que quantificar. Só que detalhe, isso tem que ser feito quando? Lá na fase de conhecimento, lá no processo de conhecimento, pessoal. Então, você, como um aplicador do direito, você, como um advogado, logo mais no futuro, perto, tá pertinho. Pessoal, você tem que ficar atento, porque se o cliente seu te busca, se ele é um réu em um processo que envolve um pedido de obrigação de entrega de coisa, e aquela coisa tem benfeitoria, fique atento. Se você falar desde a fase de conhecimento, você não vai conseguir ter restituído aquele valor que eventualmente é relacionado àquela benfeitoria. E aí, para o exequente, é maravilhoso. Por quê? Quanto maior a evolução do bem, melhor para ele também. Concorda comigo? Vamos imaginar que eu tenho bem de 50 mil. Você fez uma benfeitoria e foi para 70. Se eu não tiver que te pagar essa benfeitoria para o meu cliente, é bom? Sim ou não? Claro. Se meu cliente é o exequente. Se meu cliente é o executado, aí já não é tão legal, né, pessoal? Perder esse direito a essa benfeitoria. Então tem que ficar muito atento. Porque lembrem-se, o processo é um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez que você tem que saber muito bem todas as peças que estão no tabuleiro e saber muito bem como manuseá-las. Por quê? Se você deixa de realizar uma obrigação processual, você perde direitos. Por isso que eu sempre falei com vocês, desde o período passado, qual matéria é mais importante? Existem questionamentos. É direito material, porque não adianta, você tem que saber seu direito. E outros falam, direito processual. O que eu falo com vocês? Tudo é importante. Mas nós temos que puxar a sardinha para o nosso lado, né, pessoal? Nós estamos aqui hoje, nesse nosso sextou com S de sabedoria, que já é de costume, então nós temos que ser verdadeiro. O processo é show de bola. Por quê? Olha para você ver. De que adianta você saber que se você fez uma benfeitoria, você tem direito a ter restituição? Se você não fizer a manifestação lá na sua petição de contestação, e aí vai ter perdido a possibilidade de ter a retenção do valor. Então é o que eu falo, saber manusear o processo vai te possibilitar efetivar o direito do seu cliente. Por isso que eu costumo falar, você não precisa nem saber tão detalhadamente o direito material, mas se você souber manusear bem o direito processual, você pode garantir o direito para o seu cliente, como também, se você não souber fazer isso, não tiver um domínio maior do processo, você vira a perder direito do seu cliente. Eu tive um caso específico, não em Montes Claros, não em Minas Gerais, foi na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Estado do Espírito Santo, que eu tenho até alguns amigos lá, uma grande amiga, capitã da Polícia Militar lá do Espírito Santo, colega minha de mestrado.
E ela até, diga-se de passar, só uma aspas aqui, viu, pessoal? Questão culinária. Sexta-feira à noite já tá dando aquela fome, né? Algo que não tem nada a ver com a matéria, mas só um desabafo que eu fiquei chocado quando eu descobri, que ela me falou que a única muqueca mesmo no Brasil é a muqueca capixaba. Vocês sabiam disso? Alguém aqui gosta de comer peixe? A muqueca, porque ela falou que o resto chama peixada, que a muqueca mesmo é a muqueca capixaba. Gente, o que isso tem a ver com a nossa matéria? Nada. Mas é interessante para um dia, sei lá, indo ao Espírito Santo comer essa muqueca. Que ela falou comigo que é top. Tem nada a ver com a matéria. Porque aqui nós somos uma disciplina interdisciplinar, a gente vai para a questão cultural, a gente vai para a questão mesmo alimentar, entre outros. Mas nosso foco maior é processo. Vamos voltar aqui para contar para vocês um caso prático. Por conta dessa não análise de ter que fazer, a Cleide está confirmando aqui que a Adilé é melhor. A Jamile falou, Fred está em Manaus pescando. Meu Deus, Fred vai trazer então os peixes para a gente precisa. Pessoal, em relação à questão que envolve essa obrigação, em um processo eu advogava para o exequente, a executada pediu a restituição de benfeitorias, só que ela havia esquecido ou não tinha conhecimento que tinha que ser feito isso na fase de conhecimento, na contestação. Sabe o que eu fiz? Virei para o juiz e falei, excelência, não foi comunicada a existência dessa benfeitoria, muito menos o valor dela na fase de conhecimento. Como não foi realizada essa informação, não pode ser questionado aqui essa situação. Ô Eduardo, como assim? Pessoal, é tão sério que as benfeitorias que ela tinha feito no bem giravam em torno de R$30 mil. E ela não conseguiu ter a devolução. Meu cliente ficou feliz? Sim ou não? Ficou. Aumentou o patrimônio dele. E por quê? Porque ela não tinha, a outra parte não tinha um direito? Não. Porque não se utilizou bem o processo. Não soube se manusear bem o processo. Ela esqueceu de falar das benfeitorias na fase de conhecimento. E aí, o que eu falei? Excelência, em respeito ao que está estabelecido no artigo 538, parágrafo 1º, existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento na contestação, sendo feito de forma discriminada e sempre colocando valor. Se ela não cumpriu com essa obrigação dela, então, nesse ponto, eu entendo que não existia a benfeitoria e, na verdade, é tudo do meu cliente. E isso gerou um prejuízo enorme para ela. Tá bom? Quando a gente vê esses casos assim, a gente fica até com medo, não fica, pessoal? Meu Deus do céu, qualquer detalhezinho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem que lembrar que você está indo para um processo que tem também um outro profissional do direito que está estudando o tempo inteiro contra a sua tese. Por isso que você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar exaustivamente cada caso. Por quê? Porque da mesma forma, terá um outro advogado, um outro profissional, um aplicador do direito fazendo isso contra a sua tese, estudando também. E você, no que diz respeito ao processo, tem que ter muito, 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 muito cuidado. Eu já falei isso com vocês quantas vezes, pessoal? Inúmeras. Que aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque se você manusear de forma errada, existe prejuízo. O João falou aqui, mas e aí, não há nenhum recurso? Ô, João, existe recurso. Pode recorrer para o tribunal, só que ela tentou alegar enriquecimento ilícito e tudo, mas existe um detalhe, né? O direito não acolhe os que dormem. Concorda comigo? Ela teve a possibilidade de manifestar. Verônica mandou isso aqui agora. Pareceu até que a gente combinou. Sangue de Jesus tem poder. Isso aí mesmo. O direito não acolhe os que dormem. E por isso que é o que eu falo com as pessoas. Tomem muito cuidado. Quando você procura um profissional do direito, a última preocupação sua tem que ser o dinheiro. Por quê? As pessoas só preocupam inicialmente com o quê? Quanto que o advogado vai cobrar. Concordam comigo? Vocês devem ter conhecidos, amigos, que quando vão no advogado, tudo é caro. Vocês já repararam isso? Tudo no advogado é caro. Você vai lá no dentista, você não pergunta 2 vezes, mas você paga.
Você vai no médico, não pergunta 2 vezes e paga. Vai no engenheiro da mesma forma, mas advogado, o povo colocou na cabeça que advogado não precisa de dinheiro. E o dinheiro que ele está ganhando, ele está tentando roubar do cliente. Que aí, gente? Nós temos que combater isso, nós somos operadores do direito. Um detalhe, como é que a gente combate isso? Primeiro, tem uma classe unida, uma classe que não cobra valores irrisórios. Por exemplo, pessoal, vocês sabem que, no que diz respeito à minha caminhada, como advogado, eu sou extremamente sistemático em questão ética. E sempre a gente cobra valores que são coerentes com a atuação. Existem profissionais que, infelizmente, cobram valores que são irrisórios. Certa vez, um cliente me procurou e falou que o mesmo processo, o valor que eu cobrava para fazer aquele processo, um outro advogado cobrava 30 vezes menos. 30 vezes menos. Eu falei, você está doido? Qual a frequência? Esse advogado vai morrer, ué. Você sabe minha situação financeira, gente? Se a minha tá difícil, imagina a pessoa que está cobrando 30 vezes menos que eu. Você tá doido? Essa pessoa quase liguei para ele e falei, doutor, vou ter que te mandar o cheque e é isso, vai morrer. Ué. Mas, pessoal, infelizmente, existe isso. Nós não podemos aceitar, por quê? Porque olha o tanto de responsabilidade que nós temos. Lembrem-se que advogado responde ilimitadamente. Eu tenho minha sociedade, meu escritório é Ferreira Almeida e Barbosa, Sociedade Advogada, tem a OAB própria, 4.792, é chique, né? Eu tenho OAB, minha outra sócia tem, minha outra sócia tem, e meu escritório tem uma OAB. Isso é maravilhoso? É. Tem que pagar? Tem. Dá vontade de chorar quando você paga? Dá. Mas a gente quer ser chique, né? A gente quer ser pessoa metida, e aí fica querendo ficar chique, e aí na hora que descobre que paga, a lágrima desce no rosto, eu já estou comunicando isso para vocês. Só que é uma coisa também que eu indico para todo mundo, é caro, gera custo, mas o retorno também é muito benéfico. Já vou até fazer uma, abre aspas, até para quem pensa em advogar. Vou dar um exemplo. No que diz respeito a imposto de renda, se eu tivesse que pagar tudo que o meu escritório recebe, ficaria em torno de 27,5%. Se for como o escritório, adere ao Simples, paga 4,5%. Então, a diferença é muito grande, então vale a pena para quem no futuro pensar em advogar, constituir uma sociedade ou mesmo uma sociedade individual do advogado, tá bom? O João falou assim, nem aluno não cobra com essa diferença toda. É isso aí mesmo, João. E aluno meu, tem brincadeira não. Se eu ver um dia aluno meu cobrando valor irrisório, sabe como é que eu vou fazer? Falar, sangue de Jesus. E a cesta nossa com essa sabedoria, de que adiantou, moço? Vamos ver. Foi aluno meu, não. Foi aluno meu, não. Aí chega, Maria, e fala, foi aluno, fala, sai fora, te conheço não. A pessoa fala, mas eu fui, cala sua boca. Eu não conheço, eu saio correndo. Por quê? Eu falo, sangue de Jesus. E aí, depois eu vou, encontro a pessoa e falo o quê? Chama a pessoa e fala, você tá ficando doido? Como é que você, meu aluno, tá fazendo isso? Para a pessoa voltar à realidade. Eu quero todo mundo aqui rico, viu, gente? Em nome de Jesus, profetize na vida suas aí, viu? Sangue de Jesus tem poder, eu quero ganhar dinheiro, é isso que eu quero, é isso aí. Por que eu quero todo mundo rico? Porque eu tenho certeza absoluta que todos os meses vocês vão me mandar um dinheiro, como uma forma mesmo de carinho, atenção. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza. Não precisa falar, não precisa. Eu sei que vocês já estão pensando nisso. Né? Eu convido o professor para ir comer a moqueca lá no Espírito Santo. Aí, você desse ideia, Maria, ó, já estou torcendo por Maria, é forte, Maria. Você podia ganhar dinheiro logo, Maria? Vamos torcer também agora para a Mega Sena, esse trem que eu já estou esperando, viu? Espírito Santo é um estado muito bonito. Tem muito mineiro no Espírito Santo, vocês sabiam disso? Eles chamam de canela verde, sei lá, não é o apelido que eles dão lá. Mas, pessoal, eu quero no futuro todo mundo cobrando, por quê? Porque isso aqui é muito certo, muito sério, a advocacia. Se você erra, teoricamente, seu cliente pode buscar um processo contra você. Entende? No que diz respeito à conduta como advogado, essa é uma obrigação estabelecida aqui. Só que, além disso, lá no 538, vou colocar aqui o 538, só para a gente lembrar onde a gente estava, tá bom? Porque tivemos algumas observações. Lá no parágrafo 2º, fala assim, o direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento.
Opa! Se tiver uma ação de obrigação, de entrega de coisa, você é advogado do réu, você vai ter que ter atenção nessa contestação, filho? Vai ter que ter atenção na contestação, filha? Sim ou não? Vai, porque também pediu direito de retenção para segurar o patrimônio enquanto não for pago a benfeitoria, tem que ser feito na contestação na fase de conhecimento. Gente, cuidado. Lembre-se, a responsabilidade da nossa profissão. Lá no 538 ainda, agora no parágrafo 3º, fala que se aplica-se os procedimentos previstos nesse artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, no restante, segue a caminhada no cumprimento de sentença de uma obrigação de fazer e de uma obrigação de não fazer. O cumprimento de sentença de uma obrigação de fazer e de não fazer, se eu não estou equivocado, nós vamos tratar na semana que vem, tá bom? Na quinta-feira. Nós temos que descobrir qual que é a nomenclatura que a gente vai usar para o quinto, viu, pessoal? Porque para o sexto nós já encontramos o de sabedoria, isso é um trabalho que eu quero que vocês tenham esse final de semana. Ah, Eduardo, vale ponto? Claro que não, toma vergonha na sua cara, é só uma forma da gente chamar a nossa aula. Combinado? Maravilha, então. Pessoal, quero saber aqui de vocês, em relação à nossa caminhada, no que diz respeito ao cumprimento, sentença para reconhecimento de exigibilidade e obrigação de entrega de coisa. Ficou claro até agora? Sim ou não? Verônica falou que tranquilo. Maravilha. Vamos seguindo. Vamos pular um pouquinho, sair lá do 538 do CPC, vamos pular lá para frente. Porque eu quero tratar com vocês agora, vou até colocar aqui. Nós falamos da questão que envolve cumprimento de sentença. Vamos falar agora da execução. Denilson também falou que sim, maravilha. Cumprimento de sentença nós vimos, agora vamos ver a execução. E a gente pula lá no CPC. Sai do 538 e pula para onde? Lá para o artigo 806. Só um detalhe. A questão que envolve execução para entrega de coisa, ela está elencada entre os artigos 806 e 813. Só que lá dentro existe uma divisão quando é execução de entrega de coisa certa e quando é coisa incerta. Então, anota aí. Do artigo 806 ao 810, trata da execução de entrega de coisa certa. Anota aí, mas fica tranquilo que nós vamos ver também aqui. Do 806 até o 810, traz lá para a gente no CPC a execução de entrega de coisa certa. Por sua vez, 811, até 813, trata para a gente da questão que envolve a execução para entrega de coisa incerta. Anota isso só para a gente fazer essa diferença. Porque você se lembra que quando eu falo de coisa, existe a coisa certa e a coisa incerta. Existe a obrigação de entrega de coisa certa. O que é coisa certa, gente? É claro, a coisa que é identificada em quantidade, em qualidade, em gênero. Eu quero um feijão preto tipo 3. Isso é uma coisa certa, ué. Feijão preto tipo 3. Você entender? O que seria uma coisa incerta? Falta alguma coisa que individualize. Por exemplo, eu viro e falo que quero uma coisa, e essa coisa é saco de feijão. Qual feijão? Feijão branco? Feijão preto? Feijão vermelho? Consegue entender que isso aí é uma coisa? Eu sei que é uma coisa, mas eu ainda não tenho essa individualização total dela. Mas isso daqui a pouquinho a gente fala. Vamos começar falando da obrigação de entrega de coisa certa. O caput do 806 já está aí no chat para vocês, fala assim: o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante em um título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Então, aqui, a execução, nesse ponto, ela se diferencia do cumprimento, por quê? Lá no cumprimento de sentença, você já tem uma sentença
e a sentença foi determinada que se cumprisse aquela obrigação e você não cumpriu. Então, eu já inicio o cumprimento e a primeira coisa, rapidamente, que já se faz é a expedição daquele mandado de busca e apreensão ou de admissão na posse. Aqui, eu estou diante de um título executivo extrajudicial. Vocês lembram o que é o título extrajudicial? Aqueles que estão lá elencados no artigo 784 do CPC, título executivo extrajudicial. Imagina um deles. Um contrato assinado pelo devedor e por duas testemunhas, uma escritura num cartório, por exemplo, de notas, um título de crédito, por exemplo, uma nota promissória, qualquer coisa que identifique aquela coisa. Vamos, então, entender que aqui eu estou iniciando o processo, porque a execução você começa com a distribuição de um processo. E qual é o primeiro ato que você tem que fazer num processo? Que não seria diferente aqui na execução da entrega de coisa? Citar o executado. Por quê? Lembrando, matéria que é do semestre passado. Então, eu quero todo mundo aí fazendo assim, ó. Claro, com certeza, porque é matéria que nós já vimos. E eu conheço o professor seus do semestre passado. Viu? Pessoa atleticana, pessoa de respeito, pessoa que é atleticana. Você vê que a característica que eu falo desse professor seu do semestre passado é aqui mais o legítimo, por óbvio. Esse professor foi quem, gente? Vocês conhecem? Vocês acham ele de gente boa e tal? Óbvio, você vê a pressão psicológica. Eu não sei, eu não lembro dele, não. Tô vergonha. Sou eu mesmo. E lá no salão da citação, ele falou, professor Tom, gostei, Verônica. Obrigado. Brincadeiras à parte aqui, pessoal. Em relação à citação, ela existe tanto num processo de conhecimento, mas na execução também. Na execução. Por quê? O que é a citação? Dar conhecimento da existência de um processo para o réu, para o executado, que é o nosso caso, ou para o interessado. Então, eu vou fazer a citação, e aqui eu dou um prazo de 15 dias. Vamos imaginar, então, a Jamile está me devendo. Ela vai ter que me entregar uma coisa, tá bom? Vamos pensar numa coisa muito valiosa. Deixa eu ver aqui. Já sei. Uma camisa do Atlético. Uma coisa muito valiosa. E aí, Jamile ainda não me pagou. Jamile falou assim, devo, não nego, paga quanto puder. Ó, pra você ver. Quanto puder, mais ou menos, porque nós vamos iniciar a execução aqui. E aí, imagina que Jamile não quer pagar, tá falando assim, Eduardo, falou que devo, não nego, paga quanto puder. Eu falo, Jamile, mas você tá me devendo, moço. É assim, ó, tá devendo, nossa, não tem nada. Aí na hora que você vai nas redes sociais, cadê as redes sociais? Jamile na praia, Jamile viajando, Jamile comprando carro. É assim, Jamile tá me devendo, mas ela tá lá nas redes sociais, eu fico até impressionado como é que tá desenvolvendo a parte financeira, só não consegue me pagar, porque é triste, mas é a realidade do Brasil. A pessoa tá devendo, mas nas redes sociais, né? Aqui, Jamile, fosse uma blusa da cor do céu celeste, sangue de Jesus que tem poder, gente. Eu só falo coisa aqui de valor, valorizada. Brincadeiras à parte, mas imagine que Jamile está me devendo e não quer me pagar. Eu inicio uma execução, eu tenho um título executivo, vamos imaginar que Jamile assinou um contrato comigo falando assim, Eduardo, eu vou comprar a sua casa e o valor da sua casa, eu vou ter que dar uma questão no mesmo valor, hoje no mercado está mais valioso que o ouro, a camisa do Atlético Mineiro, então vai ser o valor da casa trocada em uma camisa do Atlético. Eu viro e falo, com certeza, hoje é mais valorizado que o ouro, que o diamante e tal. E aí imagina que ela assinou esse documento falando isso, e aí eu não sou besta, a gente estudou já título executivo, né, gente, extrajudicial, e eu liguei para quem? Liguei para Maria Fernanda e liguei para Maria Tereza. E falei o quê? Vem cá, assina comigo. E as duas assinam como? Testemunhas. Perfeito. Tem um título executivo extrajudicial. Contrato assinado pelo devedor, no caso a Jamile, com duas testemunhas assinando. Inicia a execução. Qual que é a primeira coisa que vai fazer? Citar a Jamile. Por quê? Para dar a possibilidade para a Jamile cumprir a obrigação dela
voluntariamente, né, gente? Voluntariamente. Chegou lá o mandado, Jamile, entrega a coisa. E ela vai lá voluntariamente, né? Porque ela tem coração bom e vai pagar. Se ela entregar a coisa dentro dos 15 dias, ô Jesus, que maravilha. Se ela não entregar, aí continua caminhando. Mas tem que ser dado essa possibilidade para o devedor, para o executado, e realizar o cumprimento da sua obrigação já no início do processo. Tá bom? Verônica falou assim, voluntário forçado. É o que o Poder Judiciário faz. Porque também, pessoal, se eu deixar também o devedor, o executado, fazer as coisas quando ele quiser, ele não vai te pagar. É o que a gente falou ontem. A pessoa te deve. Enquanto você não incomoda ela te paga? Sim ou não? Você vira a última das... E tem gente ainda que é ousada, que fala que não te pagou porque tinha outras contas mais importantes no mês. Como se você não fosse nada. Aí você ainda tem um conflito existencial que você fala, gente, mas não é possível. Além de me dever, eu não sou ninguém. Porque qualquer outra coisa é assim, além de ser uma pessoa que está tomando um calote, eu não sou nada. Eu ainda tenho que gastar com psicólogo para tratar desse conflito existencial. Essa pessoa é do mal, né, pessoal? Aqui a Maria Fernanda fala, e quando não convoca para pedir devolução e já executa? Quando não convoca para pedir a devolução, como assim, Maria? Me fala aqui, Maria Fernanda. O João falou que às vezes, me fala aqui que aí eu entendendo a gente fala, tá bom? Em relação à questão aqui, eu dei a possibilidade. Não cumpriu? E aí? A Maria Fernanda falou, sem essa conversa anterior. Você está falando entre eu e a Jamile, por exemplo? Aí, Maria, eu não vou. Aí eu tenho que ver se eu tenho um outro título. Porque para ser execução, qual que é o primeiro requisito que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um título executivo extrajudicial ou judicial para fazer o cumprimento de sentença. Mas aqui, em relação à execução, eu tenho que ter um dos títulos elencados lá no 784. Então, previamente, eu tenho que ter algo que constitui um título executivo extrajudicial. Porque senão não é execução. Concorda comigo? Mas e se tem essa dívida? Aí você pode ir, por exemplo, uma ação de cobrança, uma ação de obrigação de fazer, uma ação de obrigação de entrega de coisa lá na fase de conhecimento, tudo isso você pode fazer. Mas para vir direto para execução, existe até aquele princípio do nulla executio sine titulo. Vocês lembram o que quer dizer isso? Não há execução sem título. Tá bom? Vocês já estão falando latim com os familiares, gente? Sim ou não? Eu quero que vocês falem latim com os familiares, viu? Almoço de domingo, quero que vocês já colocam lá um pacta sunt servanda. Eu quero que vocês colocam lá também nulla executio sine titulo. Eu quero que vocês falem isso para o povo chorar mesmo, eu quero a emoção. E, se possível, o filme me manda para a gente compartilhar esse momento, tá bom? Voltando aqui, nós vamos seguir na nossa jornada. E quando falamos da execução para entrega de coisa, lá no parágrafo 1º do artigo 806, Verônica falou que ex nunc também, muito chique. O parágrafo 1º aqui do 806 fala assim, ao despachar inicial, o juiz pode fixar uma multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Exemplo 1, a Verônica até falou, voluntário forçado. Vocês lembram o que é isso? Vou dar exemplo. Vou falar da Maria, que eu estou vendo aqui na telinha. Maria, obrigado, tá aí, firme e forte. Maria Tereza me devendo. Eu falo, Maria, por favor, você pode me entregar a coisa? Maria fala, para, não. Falou, Maria, entrega, Maria, pelo amor de Jesus, moça. Ela fala, não, eu não gosto. Aí eu viro, excelência, manda ela me entregar. Aí o juiz fala, Maria, você entrega? Aí Maria fala, não. Maria, ou você entrega, ou você vai pagar R$1.000 por dia até você entregar. Em 12 minutos. Onde que Maria está? Me entregando a coisa. Ué, você tá doido? Isso aqui chama incentivo. Né? Parágrafo 1º, vocês podem até colocar assim, um incentivo do bem. Uma multazinha
para, se você não entregar a coisa, você pagar a multa. E ainda fica devendo a coisa, viu? Aí você vai ter que entregar a coisa e ainda vai pagar a multa. Por quê? Ô, gente, tem coisa que é complicada demais. Quando a gente fala em entrega de coisa, a gente pensa em situações simples. Ah, entregar um carro, uma moto. Mas imagine situações, por exemplo, de grandes empresas, em que eu estou falando da entrega de coisa, por exemplo, um container de produto, de milhão, que se você não me entrega hoje, eu tenho um prejuízo diário, entende? Vamos imaginar uma rede de supermercado que faz uma compra gigantesca de produto, esse produto não chega, pagou, não tem lata, tem prejuízo. Então, se você não me entregar, eu vou aplicar multa. Entende que é um incentivo para quê? Para fazer com que aquela obrigação venha a ser cumprida. Tranquilo? O juiz tem essa possibilidade, pode mudar o valor, tudo certinho, mas pode fixar. É o que eu, por exemplo, sempre recomendo, desde o início, pedir, fixe uma multa para um não cumprimento da obrigação. Isso aqui, tanto para a questão de obrigação de fazer e não fazer, quanto para a entrega de coisa. Em relação ainda ao artigo 806, o parágrafo 2º, que está aí na telinha para vocês, fala que no mandato de citação vai constar a ordem para emissão na posse ou a busca e apreensão, assim como também nós vimos lá no 538, quando se trata do cumprimento de sentença, quando se tratar de bem imóvel ou imóvel, e o cumprimento desse mandado vai ser feito de forma imediata, se o executado não satisfazer a obrigação no prazo que foi designado. Então, no mandato de citação, vai falar assim, em 15 dias, você tem 15 dias para entregar a coisa. E se não entregar, o oficial de justiça já volta lá, já para cumprir a emissão na posse, no caso de um bem imóvel, e a busca e apreensão se se tratar de um bem imóvel. Tá bom? Cuidado, viu, gente? Tem bem que fisicamente é móvel, mas no âmbito do direito é equiparado a bem imóvel. Vamos dar exemplo. Você sabe de um bem que é móvel fisicamente, mas é equiparado a um bem imóvel? Você sabe ou não? Vou dar exemplo de 2. Navios. Ele é móvel, não é? Ele se movimenta, mas ele é equiparado na lei a bens imóveis. E o outro, aeronaves. Então, todo mundo fica atento com seus navios, com suas aeronaves. Por quê? São bens... As lanchas e os navios também? Os bens que são, se for uma lancha que se configura como uma questão que é equiparada ao bem imóvel, ele vai ser determinado por lei dessa forma. Não é qualquer barco. Ah, eu tenho um barco de pescar que cabe 2 pessoas. Aí não, né, gente? Aqui eu estou falando de bens que precisa ter um registro. É tanto que normalmente eles são registrados, tanto os aviões quanto os navios, por exemplo, eles têm um registro próprio. O hangar em que ele vai ficar, o local onde aquele navio fica, tá bom? Então não é também qualquer um. Ah, eu tenho um barquinho que eu ando, tô vendo aqui a Maria falando, um bar de remo. Aí não, né? Você pode ficar falando pros outros até para aparecer, mas não é bem imóvel não, tá vergonha. Viu? Aqui nós estamos falando dos bem mais caros. Uma lanchazinha de leve, gigante, um naviozinho, né? Quem é que não tem um navio, gente? Quem é que não tem um avião, né? Sangue de Jesus. Aquela lancha, o iate, não sei, de Neymar, é um bem imóvel, né? Equiparado a imóvel. Imagino, né? Porque provavelmente não é um reininho, né? Eu falo que... Eu já falei com vocês o dia que eu fui na feira de iate, não falei, pessoal, da história? Ainda não. Então, vou comentar. Eu advogo para uma empresa que mexe com venda de iates e também com venda de armas de fogo. E aí eu fui numa feira em São Paulo, a maior do Brasil, de iate de arma de fogo, representando a empresa, com um dos donos da empresa. E cheguei lá, tinha um iate maravilhoso. Eu fui entrar no iate, o cara me deu um grito. Não, eu falei, eu quase infartei. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não pode entrar de sapato, não. Ô, gente, o que eu virei para ele na hora? É claro que eu sei que não pode entrar com sapato.
Por isso que eu tô sentando para tirar meu sapato. Detalhe, eu não sabia não, viu? Eu ia entrar com sapato, viu? Mas eu fingi. Ué, você tá doido? Já tava lá, tive que fingir. Fingi que eu tinha um conhecimento, entrei, sem o sapato, olhamos, fiquei no primeiro andar, olhamos o primeiro andar, segundo andar, maravilha. E já tava lá, ele vira e falei, doutor, vamos fechar? Falei, ué, eu gostei. Qual o valor? Já tava lá, né? Que mal faria eu perguntar. Ô, doutor, essa não é a mais completa. Eu falei, não. Eu quero saber o valor da mais completa. Aí ele falou, não, tá na promoção. Essa daqui hoje, saindo agora à vista, só o senhor pagar os 600 mil, e aí já libera. 600 mil. Aí eu olhei assim, por dentro, sensação de desmaio, por fora, eu virei para ele e falei, o valor tá bom, não gostei muito da cor. Detalhe, era preto e branco. Mas eu tinha que dar uma desculpa para não gostar, né, gente? Ele, não, mas tem outras coisas. Eu falei, não. Faz assim. Me entrega seu cartão. Eu entrei em contato. Saí de lá com medo até de arranhar alguma coisa que não tem desse. 600 mil? Um arranhão é 10 mil, é o DG não. Tá bom? Pessoal, então existem bens que vão estar lá. Imagina um iate, igual, por exemplo, o de Bill Gates, que está sendo feito, o iate mais caro do mundo, acho que chega a valor de bilhão, ou 600, 700 milhões de dólares. Pessoal, então existem coisas que realmente você tem que colocar uma multa até para dar um receio na pessoa, tá bom? Ô, Eduardo, Pode falar. o motorhome também se enquadraria nessa situação, né? Eu não consigo te dar certeza. Eu posso olhar, Rodrigo, e te falo. Motorhome, você está falando aqueles que são muito costumeiros nos Estados Unidos, por exemplo, de carros que são, de veículos que são casas. É isso, né? Isso. Eu não posso te confirmar porque verdadeiramente eu não sei agora, mas aí eu faço questão de olhar depois para você. Pode ser, Rodrigo? Prefiro verdade do que inventar e no final a gente errar, né? Melhor a gente ser verdadeiro nessa caminhada. Aí você me manda mensagem, eu dou uma olhada e a gente conversa, tá bom? Tranquilo. Obrigado. Pessoal, vamos caminhando aqui falando ainda sobre essa situação que envolve essa entrega de coisa. Artigo 807 do CPC, o que fala para a gente? Está aí na telinha. O executado, se o executado entregar a coisa, vai ser lavrado um termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízo, se houver. Entregou a coisa, a obrigação está satisfeita, só vai continuar se tiver, tem uma multa, você quis encher o saco, enrolar, vai ter que pagar 10 mil de multa, aí vai seguir só nisso. Mas aí a obrigação da entrega da coisa vai ter sido satisfeita. Se não tiver nada pendente, com a entrega vai lavrar um termo, porque também lembre-se, eu tenho que garantir o executado, um termo em que se determina a necessidade, a possibilidade de se ter, a possibilidade de se ter a confirmação que aquela obrigação da entrega de coisa aconteceu, e aí finaliza dessa forma aquela obrigação de fazer. Se não tiver nada, o processo também vai finalizar. Tranquilo? Certinho? Maravilha. Mas isso aí é o mundo da perfeição, né, gente? É o mundo da maravilha. Porque muitas vezes o executado é citado e ele entrega a coisa, sim ou não? Não. Por quê? Porque o capeta tenta. Eu tô falando. A pessoa tá lá. Eu vou entregar a coisa. Vem uma vozinha no ouvido e fala o quê? Entrega não, moço. Vai dar problema não. Aí você fala, é um anjo falando. Não, é o demônio falando. Porque se eu não entregar, o povo vai pegar a força. Lembra disso. Ou entrega por bem, ou entrega por bem. Porque senão vai pegar a força. Tá bom? Maravilha. Mas vamos então seguindo. Artigo 808 fala que alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido o mandato contra o terceiro adquirente, que somente será ouvida após depositá-la. Gente, tem devedor e não tem limite, né? Vamos falar a verdade. Tem devedor, vamos imaginar que eu estou devendo uma obrigação de entrega de coisa para o João Dardier. E o que eu tenho que entregar para ele? Uma moto. Eu vendo a moto, por quê? Lembra aquela vozinha no ouvido? Lembra?
aquela que vira e fala, vende, moço, vai dar nada não. Se já tiver um processo, isso aí é até para evitar, pessoal, fraude contra credores, fraude de execução. Se já existe um processo, aquela coisa já é litigiosa, e há uma alienação daquela coisa, o mandado ele é expedido contra o terceiro que adquiriu. Olha que doido. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou devendo o João, eu vendi para Thaís. O mandado é para Thaís. Thaís entrega a coisa. Ah, mas ela tem o direito de manifestar. Não. Vai manifestar. Só depois dela ter depositado a coisa. Quando tiver acontecido a alienação da coisa, quando ela já é litigiosa, o mandado vai ser expedido por terceiro adquirente e ele só vai poder se manifestar no processo depois de depositar aquela coisa. Por quê? O que é coisa litigiosa? É uma coisa que já existe um conflito litigioso processual e que não poderia ser alienado. Vai poder manifestar? Vai poder manifestar, só depois de ter depositado. Tranquilo? Olha para você ver. Lá no 809, fala que o exequente tem o direito de receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando ela se deteriorar, não lhe for entregue, ou não for encontrada ou não reclamada do poder de terceiro adquirente. Aqui no 809, eu quero que coloque um asterisco, por quê? Já está nos mostrando as eventuais caminhadas que eu terei se eu não conseguir receber a coisa. Porque o objetivo aqui dessa execução de entrega de coisa é o quê? Receber aquela coisa. Concorda comigo? Mas aí no 809 já está deixando claro que se eu não conseguir receber a coisa, pelo menos um valor eu vou ter que receber, tá bom? Verônica pergunta, professor, no caso da coisa certa, não poderia colocar impedimento para não vender? Ô, Verônica, pode. Mas tem devedor que é tão ninja que antes mesmo disso, ele faz a venda, tentando fraudar. Entende? Aí pode ser que não deu tempo para você conseguir fazer o registro, porque a pessoa pode vender, teoricamente, até ter restrição. Até com restrição tem gente que vende, tem gente que é mais doida ainda e compra. Que a pessoa que comprou uma coisa que tem restrição, o risco dela perder é gigantesco. Mas tem gente que fala o quê? Sabe aquela vozinha no ouvido? Ela vira e fala, vai dar certo. E outra frase também que essa vozinha no ouvido fala, você merece. Para disso. Se o trem está impedido, se está uma coisa impedida, ó, você vê, o trem está impedido. Me mereço, né? Falando, a gente falando aqui pro YouTube, Brasil inteiro, aí eu falo o trem, o cara fala, ué, essa aula de onde veio esse trem? Que trem é esse? Coisa, né, gente? Traduzindo para o português do Brasil, né? No que diz respeito à questão, se eventualmente eu não conseguir achar a coisa, ela se perder, ela tiver algum prejuízo, né? Eu vou buscar ter ressarcimento. O parágrafo 1º lá do artigo 809 ainda fala que se não constar no título o valor da coisa e sendo impossível realizar a avaliação, o exequente vai apresentar uma estimativa que vai ficar sujeita ao arbitramento judicial. Porque não... No caso de deterioração, né? Se eu não conseguir achar, ou se ela se tiver uma deteriorização, ou se eu não encontrei a coisa, por exemplo, a coisa não existe mais, sumiu. Aí, se não tiver no título executivo judicial o valor da coisa, eu vou virar e falar, ó, eu acho que valia 10 mil. E aí o juiz vai analisar e vai arbitrar um valor. Tá bom? O professor, antes de eu falar, Verônica. o senhor falou que ia fazer um asterisco no parágrafo anterior, não sei o que era. O asterisco no artigo 809. Por quê? Por quê, Verônica? Porque o artigo 809 já é um ponto importante para falar o quê? O que vai acontecer caso não se entregue a coisa, caso não se encontre a coisa. Tá bom? Então, coloca o asterisco por ser importante todo o artigo 809. Combinado? Renata fala aqui, e se o executado tiver outros bens para saldar a dívida, mesmo assim poderá ser expedido mandato contra o terceiro adquirente? Renata, sim. Porque quando eu tenho uma coisa certa, é a coisa individualizada. Vamos dar um exemplo. Eu quero o carro 1971. Ah, mas eu tenho outros. Não, eu comprei o carro 1971, eu quero ele. E aí? Eu não sou obrigado a receber uma obrigação diferente do que foi pactuado.
Eu só vou buscar outro patrimônio se eu entender que não mais quero aquela coisa, e aí eu vou buscar perdas e danos. Aí é outra caminhada. É lógico, se eu tiver concordância, perfeito. Mas nenhum credor é obrigado a receber a obrigação diferente do que foi combinado. Entendeu, Renata? Por isso que mesmo que existam outros bens, se é uma execução de entrega de coisa, eu quero aquela coisa. Tá bom? Maravilha, então. Por quê? Porque tem coisa, por exemplo, que não se muda. Não se altera. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tivesse comprado em março um caminhão de álcool em gel. E aí? Ah, mas eu te entrego outra coisa? Não, eu quero álcool em gel. Eu vou vender na minha farmácia. Acabou. Entende que pode ser que eu quero é aquela coisa. Ah, eu tenho outra. Eu quero ela. Acabou. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, o Renato falou aqui que ok, perfeito, então. No que diz respeito ao valor aqui de eventual dívida que vai ter que ser paga nesse desaparecimento da coisa, deteriorização da coisa, serão apurados em liquidação o valor da coisa e do prejuízo. Detalhe, nós estamos falando de uma execução de obrigação de entrega de coisa, não tem valor. Se tiver que ir para o artigo 809 buscar perdas e danos, vai ter que ter uma fase de liquidação. E aí, quando fala de liquidação, vocês lembram que existiam 3 formas de liquidação? Liquidação como fase, liquidação como processo autônomo ou como incidente. Aí, é esse. Entrega de coisa, eu tenho que liquidar. É um incidente fora do processo para conseguir quantificar o valor. Eu vou liquidar porque quando entrega a coisa, eu ainda não tenho a liquidez. É uma coisa. Tá bom? Lá no 810, fala para a gente que, havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa, pelo executado ou pelo terceiro, vai poder ser tirada aquela benfeitoria, ou pode ser feita uma liquidação prévia obrigatória. E havendo algum saldo, aí eu vou verificar como que eu tenho que proceder. Em relação à questão que envolve o saldo, se tiver algum saldo aqui a receber, por exemplo, o parágrafo único do 810 no seu inciso 1º e 2º fala: havendo saldo em favor do executado ou do terceiro, o exequente tem que depositar o valor que tem que ser pago, a mais que está pelas benfeitorias, para requerer entrega da coisa. E se esse saldo ele for em favor do exequente, ele vai poder receber a coisa e ainda continuar cobrando as outras situações. Em relação à entrega de coisa certa, é isso aí. Lindo e maravilhoso. Vai até 810. Quer saber? Entrega de coisa certa ficou certinho? Sim ou não? Meu Deus, tem um participante aqui hoje, ó. Aqui. Olha que beleza. Ó, pra você ver. As aulas remotas possibilitam isso. Isso aqui é TED, viu, gente? Ele está aqui embaixo de mim, aprendendo tudo, né, meu filho? Vai lá que a gente tem que terminar para as coisas incertas agora. TED já está sabendo tudo de processo. Pessoal, agora ele está aqui, ele quer subir de novo, porque ele gosta, porque ele é aparecido. Ele é um cachorro popular e ele quer se mostrar, mas não pode, TED. Senão as gatinhas vão ficar desconcentradas, né? Aí, já falei com ele. Pessoal, seguindo aqui na caminhada, em relação a este encontro nosso, vamos falar da outra coisa. Que outra coisa? A coisa incerta. Que também existe execução de entrega de coisa incerta. O artigo 811 fala: quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. E lá no parágrafo único fala: se a escolha couber ao exequente, este deve indicá-la na petição inicial. Vamos lá. O que é coisa incerta? Eu tenho o gênero, eu tenho a quantidade, mas não tenho a qualidade, eu não tenho a individualização. Exemplo, eu e o Wagner fechamos um contrato em que eu comprei dele 100 sacas de café. É uma coisa incerta? Ou é coisa certa? Incerta. Por quê? Eu tenho o gênero, café. Eu tenho a quantidade, 100 sacas. Qual a qualidade? É que café? É o café do melhor nível? É do maior? Qual que é o café?
Arábica, conilon. É colombiano? É brasileiro? É italiano? Entende que existem diferenças, né, pessoal? Falta essa qualidade. Quando existir essa coisa incerta, tem que entregar uma coisa. A gente sabe que tem que entregar o quê, pessoal? 100 sacas de café. Isso é indiscutível. Concorda comigo? Só que quando existe essa dúvida sobre a qualidade, vai se citar o executado e ele vai ter que entregar a coisa já individualizando quando ele tiver a opção de fazer a escolha. Tá bom? Se essa escolha couber ao exequente, nesse caso seria eu tenho que na petição inicial já falar qual o café que eu quero. E onde que eu vou saber de quem é a escolha? Se é do executado ou se é do exequente? Você vai olhar o título executivo extrajudicial. Lá no título executivo extrajudicial vai falar de quem é a escolha, quem é que vai escolher. Se vai ser o Wagner ou se serei eu. Tá bom? Então, quando a coisa é incerta, vai se fazer a citação para o devedor, neste caso aqui o executado, já é entregar a coisa individualizada, ele já vai escolher. Wagner, por exemplo, se no caso, o título executivo que eu e Wagner fizemos, o título executivo extrajudicial falava que Wagner que escolhia. Aí, no momento que ele é citado, ele vai escolher lá quais dos cafés. Já se estiver claro que sou eu que tenho esse direito de escolher, na própria petição inicial que eu faço para a execução de entrega de coisa incerta, eu já determino qual é a qualidade. Eu quero 100 sacas de café e, como é minha escolha, eu vou escolher o café colombiano. Eu quero o café colombiano, que, diga-se de passagem, é maravilhoso. Viu, pessoal? Colombiano, argentino. Lá na Argentina, quando eu ficava lá é muito frio, menos 4 graus, por exemplo, durante o mês de julho. Eu ficava morando lá, por causa do mestrado. E aí eu tomava muito café. E lá eles têm um apego gigantesco com café de vários diferentes países. O colombiano é um dos melhores. Se tiver oportunidade, um dia tome. Maravilhoso. Tá vendo? A gente tá quase uma aula de culinária, né, gente? Nós já estamos aqui falando de café, né? Eu descobri até a profissão é barista, senão, ó, pra você ver. Gente, que aula é essa? A gente tá saindo dessa aula aqui preparado pra vida. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente sabe o nome de café agora, sabe os café top. Show de bola. Só que aí, lá no 812 do nosso CPC, fala pra gente o quê? Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra e o juiz decidirá de plano, ou se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. O que quer dizer isso? A obrigação de entregar é do Wagner, mas ele entregou uma coisa tão ruim que eu falei, aí não, Wagner. Aí você pegou pesado. Ainda não. Ou então a escolha é minha, eu escolhi o mais caro. Eu quero o top. Ele falou, não, que é isso? Aí não. Qualquer das partes pode impugnar a escolha da coisa. Em 15 dias. O juiz vai analisar, já na hora, verifica quem é que está certo, se é o exequente ou o executado, mas se o juiz entender que é necessário fazer uma análise mais detalhada para conseguir saber que coisa que vai ser entregue, ele vai nomear um perito, tá bom? Fechando aqui o 813, fala para a gente que aplique-se a execução para entrega de coisa incerta no que couber as disposições da secção 1 deste capítulo. A secção 1 é um procedimento que envolve a entrega de coisa certa. Então, no resto todo, segue o mesmo procedimento da execução para a entrega de coisa certa. Aqui na coisa incerta só fez esse detalhe sobre como que vai fazer a escolha. Como é que essa coisa que tem uma quantidade, que tem um gênero, vai ser individualizada. Tá bom? Pessoal, quero saber. Ficou claro para todo mundo? Caminhamos bem hoje? Muito bem. Denilson falou que ok, João falou que sim, Wagner Maria Tereza também falou que sim. Peço um grande favor. Vou encerrar a gravação e para conversar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo em algum outro momento, um grande abraço. Nos encontramos em outras oportunidades e muito obrigado por ter participado dessa jornada aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo.